Estava meditando e pensando nessa manhã, através de uma ministração, e hoje nós podemos perceber que muitas vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro lado, nós procuramos pessoas nessa terra, da qual nós possamos nos inspirar. E eu acredito que esses dias têm sido dias em que aqueles que têm buscado diante da presença do Senhor, saber qual é o sentimento do Senhor, aquilo que está no coração de Deus. Eu acredito que essas pessoas estão vivendo hoje dentro de uma decepção muito grande com relação a você buscar em pessoas referências. Nós não podemos generalizar porque não conhecemos a todos, mas podemos falar de pessoas talvez que nós conhecemos, ou pessoas aí que têm sido vozes. E no outro dia eu estava ouvindo uma palavra de um grande homem de Deus, e algo que ele falou dentro dessa palavra foi que realmente haveria um tempo sobre a terra aonde muitas vezes muitos homens e muitas mulheres de Deus procurariam por pessoas em quem se espelhar, mas existiria um tempo talvez que não encontraríamos. E teríamos que buscar muitas vezes essas referências em mortos. E eu acho muito curioso porque existem pessoas hoje que mesmo depois da sua morte são pessoas que ainda continuam sendo uma voz. Ainda continuam sendo pessoas que realmente deixaram um legado do tempo que gastaram as suas vidas aqui sobre essa terra. E dentro desse tempo, queridos, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, a nossa referência tem que ser Cristo sobre as nossas vidas. Ele tem que ser o nosso espelho em tudo aquilo que nós formos fazer. E eu acredito muito que a palavra que o Senhor tem comunicado no coração da igreja dentro desse tempo, independente de você ter referências ou não ter referências terrenas, mas que você possa, acima de tudo, olhar para Jesus e se espelhar nele. Buscar nele a referência que você precisa. E não perder as esperanças. Porque eu acredito que existem sim muitos daqueles ainda espalhados sobre a terra que não se dobraram aos deuses, aos amantes desse século. E muitas vezes nós como igreja, nós estamos preocupados em fazer tantas coisas, nos enchemos de tantas coisas, de tantas distrações, de tantos afazeres, quando na verdade a única coisa que o Senhor está pedindo é para que a igreja volte às primeiras obras. Volte ao simples, volte ao que é puro. E eu acredito que hoje nós, como a Igreja de Cristo, é isso que o Senhor tem nos pedido, para que nós possamos olhar para dentro de nós, pedir para que o Senhor sonde os nossos corações e a intenção dos nossos corações, e que nós possamos parar de embaraçar as coisas dentro do reino, mas que nós possamos viver o evangelho puro, simples e verdadeiro do qual o Senhor nos ensinou como a sua igreja. Nós estamos preocupados em fazer grandiosidades, queridos. E o que nós precisamos entender dentro desse tempo é que o Senhor está pedindo para nós coisas simples. Simplesmente voltar às primeiras obras. Simplesmente voltar ao primeiro amor. Voltar ao lugar de onde caímos, talvez como a igreja. Simplesmente a igreja que precisa voltar a orar. A igreja que precisa voltar a dobrar o seu joelho e se arrepender dos seus maus caminhos. A igreja que precisa aprender a olhar para o próximo, estender a mão e ajudar aquele que necessita. A igreja que precisa cumprir o ID também fora das quatro paredes, para alcançar os perdidos. O Senhor nos pede coisas simples, queridos, e muitas vezes o simples nós negligenciamos e queremos fazer grandes coisas. A diferença é que existem muitas pessoas hoje que acreditam que pelo fato de estarem fazendo muitas coisas fora
disso, que deveria ser o padrão dentro da igreja, elas buscam muitas vezes por resultados visíveis. Só que eu quero falar algo para você aqui nessa manhã. Aquilo que é precioso é tesouro. E o tesouro normalmente ele está escondido. E existe algo debaixo dessa palavra que quando a igreja entender isso, que a igreja começar a desenterrar esses tesouros, das quais talvez muitos lugares hoje enterraram, a prática da oração, do jejum, da comunhão verdadeira com Deus, de simplesmente chegar dentro dos lugares e muitas vezes simplesmente dobrar o joelho, confessar os seus pecados e se arrepender verdadeiramente. Buscar no Senhor qual é a vontade dele para a igreja dele dentro desse tempo. Queridos, enquanto nós não entendermos isso, que a igreja precisa voltar à simplicidade do evangelho, nós não vamos conseguir colher frutos do nosso trabalho. Nós não vamos conseguir enxergar frutos que vão permanecer. Porque os frutos eles só permanecem quando nós estamos cumprindo a vontade do Senhor dentro da casa dele. Nós precisamos entender isso, queridos. A igreja ela precisa despertar do tempo de sono que ela tem vivido durante todos esses anos. A igreja ela precisa parar de ser adormecida e ela precisa ser despertada para esse tempo e para essa hora. Porque existem pessoas que estão perdidas no mundo, que estão contando, muitas vezes comigo e com você, com a igreja de Cristo, com a noiva. Mas para que nós possamos levar verdadeiramente essa realidade, essa verdade do evangelho a essas pessoas que estão no mundo perdido, nós precisamos nos encontrar em primeiro lugar. A palavra de Deus fala que muitas vezes somos cegos guiando os outros cegos. Então por que a mudança precisa começar primeiro em nós para depois o Senhor cumprir através das nossas vidas? Porque nós como igreja precisamos nos reencontrar do lugar aonde nos perdemos. Porque somente através disso nós vamos poder trazer direção clara para aqueles que estão no mundo perdidos. E vamos poder realmente ser uma voz dentro desses lugares, a voz que clama no deserto, preparando o caminho para a volta de Cristo. Então é essa igreja que o Senhor tem passeado seus olhos sobre a terra e tem procurado em nossas vidas. E a mudança muitas vezes vai começar através de uma pessoa, através de mim, através de você. É no silêncio que muitas mudanças começam a acontecer. Então eu oro para que em nome de Jesus, para que você não venha desanimar no decorrer do caminho, porque talvez você tenha olhado para muitos e muitos estão se perdendo. E talvez você não tenha encontrado muitas referências em quem se espelhar. Mas eu quero dizer para você, vá para os pregadores que já se foram. Vá vasculhar as pregações dessas pessoas, vá ouvir as palavras, as profecias que essas pessoas derramaram. E possivelmente você vai encontrar ali grandes inspirações de homens e mulheres de Deus que perseveraram até o fim. E mesmo depois da sua morte continuam falando. E a minha oração sobre a tua vida é que você realmente possa ser despertado nesse dia. E que o Espírito Santo de Deus possa conduzir você a voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor, voltar àquilo que é simples, puro, mas é verdadeiro. Em nome de Jesus.